A sua Bíblia, esse é o momento da mensagem, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 até o 18. Está escrito assim no texto: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deixa eu prender aqui o microfone de lapela. Pronto, eu vou andar um pouquinho hoje aqui. Vou dar trabalho para a Sara. Certamente vocês já sofreram na vida. As crianças, até as crianças sofrem. Às vezes sofrem emocionalmente. Sofrem porque tem que ir para a escola, alguns não gostam, certo? O texto que nós lemos na introdução do culto, Isaías 53, fala do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não foi pouca coisa. O apóstolo Paulo aqui na carta de Coríntios diz que nós não devemos nos desanimar. Sofremos de diversas maneiras. E sentimos esse sofrimento muitas vezes no nosso corpo, que o apóstolo Paulo chama no texto de homem exterior, que se corrompe. Nosso corpo, no decorrer do tempo, vai envelhecendo. Vamos ficando doentes. E chegamos na idade do condor. Ficamos com várias dores. Quanto mais idade nós temos, mais as coisas ficam doendo. E tem os jovens também, né? Que também não ficam livres dos sofrimentos, dos trabalhos, das lutas, das perdas. Isso faz parte. O apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado por Deus para sofrer pelo nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para nos dar vida. E durante esse sofrimento, durante essa caminhada, o nosso Senhor Jesus Cristo olhava para o alvo, focava no alvo e não desistiu. E cada um sabe aonde o calo aperta. Há diferentes graus ou intensidade de sofrimento na vida. Mas o que importa diante de todo o sofrimento é que o nosso homem interior, esse homem que foi renovado, esse homem que foi colocado tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne, ele é renovado a cada dia, de glória em glória. E vamos nos parecendo mais com Jesus Cristo. Amém? Porque um dos propósitos de Deus é que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E ele será o primogênito de muitos. Então, diante do sofrimento, nós temos que lembrar que o nosso corpo vai sentir, tanto emocionalmente como estruturalmente, mas que o nosso homem interior, ou que a nova criação em Cristo Jesus, ela vai se renovando e ela vai parecendo mais e mais com Jesus.
O versículo seguinte fala que esse sofrimento ou essa tribulação, ela é leve e momentânea. Mas como assim? Leve e momentânea. Pare um pouquinho para pensar. Não quero fazer ninguém sofrer aqui. Mas tente lembrar de algum momento da sua vida que você sofreu. E você vai chegar à conclusão que hoje você não está mais sofrendo por causa daquela situação. Não importa qual seja. Porque comparando com aquilo que é eterno, com aquilo que é duradouro, esse sofrimento é leve e momentâneo, porque existe um peso incomparavelmente maior, que é o peso que o apóstolo Paulo falou aqui no texto, que é um peso de glória. A metáfora do peso é até compreensível. Pense que o peso é algo também relativo. Uma tonelada é diferente de 1 quilo. Muito diferente. Mas se você comparar uma tonelada com um navio cargueiro que leva aqueles containers, o que é uma tonelada para aquele navio? Não é nada. Assim, da mesma maneira, o nosso sofrimento aqui na terra não é comparado com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso é necessário você focar no alvo. Quando você foca no alvo, o sofrimento que nós passamos, que pode ser no nosso corpo físico, ou que pode ser emocionalmente, não vai nos arredar daquele propósito. Não vai nos tirar do caminho ou da direção que Deus tem preparado para a gente. O nosso irmão Jean sofreu. Foi essa semana, irmão Jean? Sofreu, né? Um dano. E às vezes nós dizemos, né, que parece que dói mais quando é no bolso, né? Quando tem que tirar o dinheiro para pagar alguma coisa que não estava sendo esperada. Nós sofremos. Mas essas coisas não podem nos tirar do alvo que o apóstolo Paulo fala aqui. Como eu falei, o sofrimento é momentâneo, é temporal. A metáfora que Jesus coloca da mulher grávida nos dá esta ideia. A mulher, quando está grávida, ela está sofrendo quando está próximo de dar à luz. Mas depois que deu à luz, que felicidade, que alegria carregar o seu filho ou sua filha, né, no colo. É algo maravilhoso. Pergunta se lembra do sofrimento. Diante daquele estado de alegria, nem lembra do sofrimento. Passou. Assim, é o peso de glória que está nos esperando. É algo incomparável. No verso 17, só para lembrar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O povo de Deus, no deserto, eles tinham um alvo. Eles caminhavam em direção daquele alvo. Nós aqui também temos que focar neste alvo. Só que este alvo não é algo que você consegue ver. Alguém já
fez tiro ao alvo? Aqui já tentou acertar alguma coisa com a tiradeira, com estilingue, com alguma arma, com alguma coisa, certo? É necessário um esforço, certo? Você tem que, se você está usando uma arma, você tem que alinhar a alça de mira, tá? Apontar e tentar acertar no alvo. É necessário um esforço. É necessário, às vezes, o treinamento. Quando eu cumpria o serviço militar, todo ano eu tinha que dar mais de 100 tiros. E tentava. Não era fácil acertar no alvo. Porque é mais de 30 metros de distância. A nossa caminhada aqui na Terra, em sentido desse alvo, que não é baseado nas coisas que nós estamos vendo aqui, esse alvo não é visível, não é possível ver ainda. Mas temos que mirar, temos que focar. A palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é escopel, escopo. Era uma coluna que os competidores das bigas, ou seja, montavam num tipo de uma cesta levada por um cavalo e tinha que dar a volta ali para alcançar o seu objetivo. Então, eles olhavam para aquela coluna, aquele alvo. E se nós estivermos distraídos diante do percurso que nós temos que fazer, às vezes nós vamos errar o alvo. O irmão Paulo Zaintz trabalha na marcenaria, não é isso? Usa aquelas ferramentas de corte. E se ele não tiver atenção, pode acontecer duas coisas. Um acidente, que nós não queremos que aconteça, ou ele vai perder toda a peça. Ele já contou uma vez, né, isso para mim, que se não tiver ali focado, perde a peça. E às vezes no decorrer da nossa luta aqui, do nosso sofrimento, da nossa caminhada de fé, a gente perde o foco e aí acaba fazendo coisa errada. Nós não podemos perder o foco. E o nosso foco está naquele alvo da eternidade, da salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, que no momento nós não podemos ver. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Olha só, que alvo difícil, né? Você acertar alguma coisa aqui já é difícil, né? Imagina acertar as coisas que você não está vendo. Mas isso é possível com os olhos da fé. Isso é possível com a ajuda do Espírito Santo. Porque se você colocar o alvo da sua vida aqui nas coisas da terra, você não está focando no lugar certo. Porque da mesma forma que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, as coisas aqui da terra também são momentâneas. São passageiras. Eu costumo dizer para vocês, o que nós temos mais de concreto, mais de definitivo, é o nosso Deus. Tudo passará. Então, temos que trabalhar? Temos. Temos que buscar uma profissão? Precisamos. Mas o foco da sua vida tem que estar em algo maior, algo eterno, algo duradouro, algo que vai permanecer para sempre. O apóstolo Paulo, na sua caminhada de fé, ele disse: não que eu já tenha recebido
ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação. Salvação. Nos tornar parecidos ou semelhantes a Jesus. E nesse dia que vamos encontrar com o Pai, Ele mesmo vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A terra vai ser renovada e não haverá mais sofrimento. Não haverá mais dor. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se prenda às coisas do mundo. Não se prenda às coisas temporais. Porque se nós esperarmos em Cristo apenas aqui na terra, o texto diz que nós seremos os mais miseráveis dos homens, infelizes. Além da salvação, nos dada pela graça em Cristo Jesus, o que tem preparado para a gente é algo incomparavelmente maior. Então, diante das aflições, das tribulações, do sofrimento, a primeira resposta que o apóstolo Paulo dá é: não desanime. Não desanime. Não desista. Permaneça firme. Porque desesperar-se é desconfiar do amor de Deus. Segundo, de um lado está todo esse sofrimento que é leve e momentâneo. E do outro lado está a eternidade, que é algo duradouro, incomparavelmente maior. Isso nos ajuda a continuar trabalhando sem desistir. E terceiro, precisamos olhar, focar para o alvo. Não deixe as coisas terrenas te desviar de Deus. Não deixe o mundo com o que ele te oferece tirar você do caminho. Se esforce, mire no alvo e continue andando em direção dele. Olhe para Jesus Cristo agora, nosso Senhor e nosso Salvador, autor da nossa salvação. Desde a eternidade, ele já olhava o alvo. E o alvo dele era a cruz. O alvo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era a cruz, era o sofrimento, era obedecer o seu Pai, era glorificar a Deus. Mesmo sofrendo todo um caminho de dor, mas ele não poupou esforços. E no momento certo, ele entregou sua vida. Mas tomou de volta e ressuscitou. Ascendeu ao céu e recebeu todo o poder no céu e na terra. Nos enviou o Espírito Santo. E hoje estamos aqui. Prontos também para olhar aquilo que nós não vemos. Para caminhar em direção daquilo que não conseguimos enxergar.
E só podemos fazer isso com os olhos da fé. Diante dos nossos sofrimentos, lembre-se que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá para consolar você. Lembre-se que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tanto Jesus, como também vemos isso no ministério do apóstolo Paulo. Como alguém pode dizer que o nosso sofrimento é leve? O apóstolo Paulo pode dizer. Se você pegar o currículo ministerial de Paulo, você vai ver que ele sofreu naufrágio, foi picado de serpente, foi preso e no final da sua vida foi degolado. A visão de nossos irmãos e também nossa hoje deve ser: Senhor, muito obrigado, porque me achaste digno de sofrer pelo seu nome. E assim nós vamos glorificar a Deus. Não desanime. Lembre-se que essa momentânea e leve tribulação, aflição, sofrimento, é leve e momentâneo mesmo. Que está esperado para você é algo incomparável, é um peso de glória. Se botarmos os dois na balança, a eternidade pesa muito mais. Que Deus te abençoe.